O PPI, vamos falar sobre o PPI. Exclusivamente, o que é para vocês estarem fazendo? Vou apresentar para vocês algumas situações, problemas. Esses problemas, eles foram tirados de situações em sala de aula, né? Professoras e tal que foram me relatando algumas situações que elas vivenciaram. Então, algumas formação de professores que eu acabei fazendo, ou conversando com os pares, enfim, eu acabei tirando esses depoimentos, e aí eu apresentei em forma de situações para vocês. Então, o objetivo é que vocês escolham uma dessas situações e faça um plano de ação, pensar aí 4 aulas para resolver esse problema. Como é que você montaria uma aula para trabalhar essa temática com os seus alunos, tá bom? Então, esse é o principal, tá? A gente está pensando nisso, pensando que a partir da situação vou escolher um dos estudos de caso, né? A partir de situações de preconceitos presenciadas aí em sala de aula ou retiradas de filme, televisão, fotografias, enfim, mas é a maioria de relato aí de professores e tal, tá? Beleza? Então vamos aqui para a situação 1, que é assim: todas as terças-feiras, os alunos da educação infantil realizavam brincadeiras de roda no pátio. A professora passou a observar que Maria não ficava perto dos alunos negros da turma. A professora interferiu, trocando-a de lugar. Maria começou a chorar e se negou a pegar, e começou a pegar na mão das crianças negras. Essa situação, ela ocorreu o quê? Isso não é tão raro, tá? Muitas professoras relataram essa situação, de que algumas crianças, às vezes numa brincadeira, às vezes na fila, às vezes não, pois ela não quer pegar na mão da outra criança, porque é uma criança negra, né? E aí, a gente acreditar que uma criança, sei lá, de 4 anos, é racista, isso é difícil. Na verdade, isso acaba acontecendo por ser uma questão social, né? Ou seja, existe um comportamento social que acaba levando a criança a certos atos, né? Então, um comportamento, né? Uma questão institucional, muitas vezes, uma questão velada, uma questão que já está naturalizada nas relações, tá? Então, às vezes é isso que ocorre, né? Tudo bem? Então, o que eu vou pensar nessa situação? Eu tenho lá minhas crianças, então você imagina você enquanto professora, e aconteceu isso com você, né? Estava lá no pátio e tal, e você acaba percebendo que a Mariazinha lá, ela não quer ficar perto de nenhuma criança negra, ou não quer pegar na mão e nada e tal. Então, de que forma você poderia, na sua aula, fazer ações, fazer aulas que conseguissem trabalhar esse tema, trabalhar essa questão, né? Ou seja, fazer um plano de ação a partir disso. Então, eu pensei aí no mínimo em 4 aulas para trabalhar esse tema, tá bom? É isso. Vamos dizer que eu pegue a situação 2, né? O tema 2 aí, que diz lá: uma das crianças, Brenda, na época com 3 anos e meio, apontou a fotografia de uma menina negra e disse que era feia. Por que feia? Perguntou a professora. Porque ela é igual a mim, respondeu a garota. Olha, gente,
muitas vezes, eu gravei na aula também, que eu vou passar para vocês, essa questão de que o fato da gente não conseguir ver a nossa imagem como algo positivo, como um fator de beleza, como algo importante, constrói uma imagem negativa sobre a gente, né? Então, toda vez que a gente vê um herói, o herói nunca é negro, né? Então, o negro é sempre o vilão, né? Então, toda vez que eu vejo uma princesa, a princesinha, ela sempre é branca, ela sempre é loirinha e tal, né? Então, isso acaba construindo uma imagem negativa, né? Então, de que forma que eu posso fazer aula, atividades e aula para poder interferir nesse problema? Tudo bem? É isso que a gente está pensando. Que toda a minha aula vai pegar um foco preciso da situação que está ocorrendo. Então, a gente vê que essa questão aqui de representação. Então, ela não consegue enxergar a sua representação como algo positivo, né? Ela não consegue enxergar que ela, enquanto negra, é bonita, entendeu? Então, ela sempre tem um referencial que foi aí a baixa estima, né? A autoestima dela está lá embaixo, tá bom? Quem for trabalhar com a situação 3, os grupos, nós vamos trabalhar com um outro tema muito importante aí, que diz assim: Joana era uma criança negra de cabelos encarapinhados, tímida, não saía do seu lugar para nada. Tinha poucos amigos, não abria a boca nem para responder chamada. A invisibilidade pode ser uma forma de proteção contra o preconceito. Então, ela está ali, mas ela não quer ser vista, né? E muitas vezes nós, enquanto professores, nós também não nos preocupamos com essa criança que está ali quietinha, não faz bagunça, não faz nada, não chama minha atenção, então tá ótima, continua quietinha aí que tá bem. Mas só que você começa e deve perceber, enquanto professores, a todos, e aí você começa a perceber que essa criança ela não abre a boca por nada, ela a ideia da invisibilidade, eu não quero estar aqui, então, para que ninguém me chame de negrinha, para que ninguém fale que meu cabelo é twin, para que ninguém fale, eu fico quietinha, porque aí ninguém vai se referir a mim, né? E essa é a invisibilidade que a gente está pensando aí, que é como uma forma de proteção contra o preconceito. Então, nós discutimos bastante, né, com várias professoras, e percebemos que existem muitos alunos assim, né, que preferem não ser notados, e que a gente percebe que lá no fundo tem uma questão também racial por trás, que está mal resolvida. Então, quem for pegar essa situação, pode pensar sim em resolver aí em 4 aulas, com algumas atividades, algumas ações durante a aula, que possa dar visibilidade, então, para essa criança, né? Que ela consiga, e que os alunos também, os outros, a enxerguem também como alguém importante dentro da sala e tal, né? Então, isso é uma temática muito importante para se trabalhar, tá bom? Vamos aqui para a situação 4. Todos os dias, a professora inicia sua aula colocando um salmo na lousa e fazendo uma oração com todos os alunos, dizendo ser o Pai Nosso uma oração universal. Em uma de suas aulas, alguns alunos começaram a hostilizar Pedro, que havia se mudado há uma semana para aquela escola, chamando-o de macumbeiro. Ele começou a chorar. A professora parou a aula, resolveu discutir o tema com os seus alunos. Dentre outras coisas, falou em respeito ao próximo, que somos todos iguais e que ele não tinha culpa de ser assim. Olha isso, gente. Parece soar mal aos nossos ouvidos, né? Ou seja, ele não tem culpa de ser assim. Por que a professora falou isso? Aqui está presente
também uma questão para a professora, uma questão de formação, porque ela está enxergando o outro segundo a sua lente. Então, ela acha que por conta da religião dela, o que ela gosta tem que servir para todos, né? Então, quando nós pensamos na educação, nós damos aula para todos, para quem é católico, para quem é umbandista, para quem é do candomblé, para quem é budista, para quem não tem religião nenhuma, né? E aí, enquanto professor, a gente não pode chegar lá, né, colocar o salmo na lousa, fazer Pai Nosso dentro de uma escola laica, né, de uma escola pública, uma escola laica, tá? E a intenção da professora foi a melhor possível. Olha, ela parou a aula, né? Ela falou sobre respeito, ela discutiu com os alunos, só que faltou ter uma bagagem, uma formação, né? Ou seja, ela não pode tratar o outro como o que ela gosta, com o seu olhar. Então, de boas intenções, o inferno está cheio. Por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente lê, porque a gente tem que estar preparado para trabalhar com todos e saber fazer as intervenções. Então, quer dizer, lá se eu estou fazendo uma aula, né, e vem um pai reclamar, aí eu paro a aula, pronto, não, tá bom, não vou fazer mais na minha aula, não. Você tem que ter a sua fundamentação para dizer, olha, estou fazendo isso, estou amparado pela lei, eu vou fazer porque isso está dentro do currículo e eu pretendo isso e isso. Então, você precisa ter uma formação para fazer os enfrentamentos, tá? Então, são dois aspectos aí, a questão religiosa, a questão da formação do professor, também que podem ser abordados aí nessa situação 4 pelo grupo, tá? Então, tanto, lógico, você vai pontuar a questão da formação do professor, mas a situação é de questão religiosa aí, que é para se trabalhar na solução desse problema. Tudo bem? Vamos aqui para 5. A professora, ao entrar na sala de aula do 7º E, percebeu um clima de hostilidade. Perguntou aos alunos o que estava acontecendo. Pedro disse, ele me bateu. João respondeu a Pedro, ele me chamou de macaco. A professora, procurando encurtar o assunto, perguntou, e João, e você é macaco? Não quero saber de briga, vamos começar a aula e pronto. Né? Então, veja, gente, essa é uma situação muito corriqueira na escola também, né? Principalmente para os professores que dão aula no Fundamental 2, no ensino médio, muitas vezes, porque o tempo é tão pequeno da aula, né? Às vezes 45 minutos para você chegar e fazer sua aula, que você já tenta cortar o assunto tal, e entrar na aula. Só que assuntos como esse, às vezes é necessário você parar a aula, porque você não vai perder a sua aula, você vai estar ganhando uma aula, né? Você vai estar ganhando os seus alunos e fazer um trabalho. Agora, não adianta só reprimir esses alunos, é preciso também pensar em ações nas aulas que façam com que os alunos eles construam uma vivência significativa para trabalhar esse tema, que não fique somente aí nas aparências. Ah, a professora me deu uma bronca porque eu chamei ele de macaco e tal, não vou fazer mais. Não, não é isso. É discutir o porquê das coisas, um trabalho em algumas aulas que você pode realizar para mostrar essas questões dos xingamentos, dos preconceitos que tem durante a aula aí, tá bom? Então, você vai pensar aí em 4 ações também para resolver esse problema aí, a situação 5, tá bom? Então, o que a gente quer? Tem 5 situações, problemas, que eu pontuei para vocês. Vocês vão escolher uma situação e vai fazer um plano de ação, ou seja, um plano de aula aí, para desenvolver em 5 aulas, para resolver esse problema, tá bom? Então, elaborar um plano de ação em consonância com a Lei 10.639, 11.645, que ajudem a trazer o problema para o foco e a superá-lo.
Então, outra coisa importante, nós queremos a superação desse problema, né? Isso é importante de se dizer, tá? Que não vamos ficar apenas em entender o problema, mas pretendemos também superar, né? Então, isso é importante que a gente pontue aí. E aí eu vou enviar, já está no AVA, né, para vocês fazerem a pesquisa de vocês, tudo, mas basicamente é isso quando a gente pensa no PPI, tá bom?